Hello, hello pessoal, boa noite, boa noite. Mais uma vez, toca hoje. Vamos fazer uma live muito especial. Hoje vamos falar sobre educação, a importância da educação. No mundo de hoje está complicado, né? E mais conhecimento nós temos de várias coisas, melhor é. Então, eu tenho uma professora de matemática, é brasileira, Nessileia, ela vai, já está aqui na linha, ela vai se apresentar, ela vai dizer quem ela é, e depois vamos bater então um papo sobre a educação, a importância da educação, porque que é importante valorizarmos os professores, valorizarmos todo membro de educação, porque são essas pessoas que fazem nossos filhos serem aquilo que nós queremos e que eles querem. Então, devemos valorizar tudo ou todos aqueles que trabalham na parte no ramo da educação para podermos ter um futuro melhor para os nossos filhos e para nós próprios também, né? Então, nesse lei, amiga, já te vejo que estás ali, nossa professora. Eu vou te fazer então um pedido. Deixa eu ver. Yeah. Ou tu depois também me fazer o pedido. Mando já, tá? Já. Mais uma vez. Já mandei, o convite já foi. Agora só falta a nossa professora aceitar o nosso convite. E ali, então, vamos começar a falarmos sobre a educação, a importância da educação, a importância dos nossos professores. Deixa eu mandar mais um convite. Acho que a nossa professora tá, já foi. Agora temos para ela responder. Então, recebeste já o meu convite, né, Miss Leia? Eu já mandei o convite, agora espero que tu aceites e entras e começamos então a nossa live. Já está aqui ela. Uau, 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 uau. Só falta ver a câmera do outro lado. Uau, nossa professora! Boa tarde e boa noite, né, ao mesmo tempo. Sim, sim. Aqui é boa noite, ali é boa tarde. Olá, amiga. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Podemos debater um assunto muito importante que tem a ver com o nosso dia a dia. E, olá, eu não sei como lhe agradecer. Tu estás sempre disposta a nos ajudar. Sempre que nós pedimos para poderes dividir alguma experiência conosco, tu estás sempre ali. Olá, muito obrigada. A equipa toda de Angola, o meu voz, que é a voz da mulher angolana. Pedro, muito obrigada mais uma vez. E, amiga, como é que estás hoje? Como é que estás? Estou muito feliz pelo seu convite, né, em poder compartilhar um pouquinho aqui sobre a educação. E hoje estou bem especial, né? Graças a Deus, tudo tranquilo. Estamos aqui quase no início do quarto bimestre aqui no Brasil, encerrando mais um ano letivo. Que seja um ano muito proveitoso, né? Que a gente teve esses 2 últimos anos não foram muito legais, né? Para a educação, Sim. assim, foi muito difícil. A gente sem ter o contato com os nossos alunos como a gente gostaria, mas estamos vencendo, graças a Deus. Uau, uau, uau. Acredito que se na altura da pandemia foi uma confusão mesmo, né? Com a educação. Vocês tiveram que trabalhar horas extras, tiveram que mudar de plano, pá, encontrar estratégia, como conseguir continuar a ensinar os alunos, né? Não foi fácil, foi um desafio enorme, né? Foi sim, a gente teve que transformar nossas casas em sala de aula, né? E sem hora para terminar as aulas. Porque quando a gente está na sala de aula, na escola, a gente tem o horário de entrada e tem os horários de saída. Só que de forma online a gente não teve, a gente tinha geralmente a hora de entrar para a aula, mas não tinha o horário certo de sair, porque assim, muitas vezes os nossos alunos nos chamavam e ainda chamam, né? Porque se acostumaram também. De certa forma foi bom, porque assim a gente ainda continua com o contato online com o aluno, nos aproximou mais deles. E assim, muitas vezes as aulas aqui começavam, vamos dizer assim, 1 hora, e às vezes eu entrava 8 horas da noite, 9 horas ainda estava com alunos tirando dúvida. Sem Uau. contar muitas vezes que eu entrava assim de madrugada, vamos dizer assim, que eu estava fazendo alguma coisa, algum curso, e ainda tinha aluno fazendo perguntas, alguns não tinham entrado no horário, queria saber o que tinha acontecido. E a gente tem que atender, né, o nosso público. Né? Muitas Sim. pessoas falavam assim, mas você não é obrigada, você não pode, seu horário é até 5h30. Não, você não tem obrigação nenhuma de estar atendendo o aluno. Quando o aluno, o pai de aluno entrar em contato, você diz, o expediente acabou, não posso mais estar respondendo. Só que assim, Paula, eu não sou apenas professora, assim, por, vamos dizer assim, por profissão. Eu também sou por amor.
ao que eu faço. Então, assim, se o meu aluno me chama, se o pai ou a mãe de um aluno me chama para fazer alguma pergunta, eu quero responder, né? Eu me sinto no dever de responder ao meu aluno, de atender a necessidade dele naquele momento. Então, isso aí é fazer a diferença, né? Porque muitas vezes o aluno, ele, vamos dizer assim, na hora que eu estava ministrando a aula, o aluno não teve como entrar. O sinal da internet não estava legal, ou ele estava ajudando em casa. E assim, eu me sentia e ainda me sinto assim, na obrigação de socorrer o meu aluno quando ele me chama, né? Quando ele está com a mente aberta para o conhecimento, nós temos nossa função como educadoras, nós temos que atender o nosso aluno. Com certeza, com certeza. Nessileia, para quem não te conhece, que está entrando agora, e vai entrar depois, vai assistir depois, essa live vai ficar gravada, as pessoas vão poder ver mais tarde. Quem não conseguir ver agora, quem não conseguiu agora, vai poder ver isso mais tarde ou um outro dia, porque vai estar ali gravada. Então, para quem não te conhece, quem é Nessileia? Pode te apresentar um bocadinho uma introdução de ti, quem és tu, o trabalho que você faz, maravilhoso, para os nossos ouvintes que não conhecem quem é Nessileia, para poderem saber mais um pouco de ti, por favor? Sim. Bom, para quem não me conhece, né? E para quem me conhece, vai conhecer mais um pouquinho nessa tarde aqui no Brasil e nessa noite aí na Inglaterra, né? Nós, nesse horário, nós não temos um público-alvo muito bom, porque assim, estamos em horário de aula, de trabalho, mas muitos vão assistir depois. Então, eu sou a professora Nicileia, né? Normalmente é a Nicileia, a tia Nice. Então, por profissão, eu sou professora, tenho 3 pós-graduações, eu sou graduada em docência do ensino superior, gestão, coordenação e administração escolar, e tenho a minha graduação, pós-graduação na minha área, que é a área de exatas, que é de matemática. Então, eu ministro aulas de matemática, física, química, biologia e ciências. Uau! Tenho essas áreas aí que eu posso estar ajudando, contribuindo com o meu conhecimento. Então, eu tenho quase 20 anos já na área da educação. Quando eu era mais jovem, eu também ministrava algumas aulas, só que era na catequese, né? Ensinando as crianças a seguir as leis de Deus. E fui me apegando a essa profissão e acabei fazendo a minha graduação para professora e me apaixonei pelo que eu faço, né? Eu sou, vamos dizer assim, eu sou muito grata. Eu estava até comentando com os meus alunos no sábado, que foi sábado letivo aqui, eu perguntava a eles o que eles seriam daqui a 10 anos, quais eram os planos deles, para daqui a 10 anos, quando eu encontrasse com eles em algum momento. E aí, o que você se tornou? Qual é os seus planos, né? E alguns responderam que queriam ser médico, bombeiro, policial. Nenhum falou que queria ser professor. Aí eu achei interessante, assim, por quê, né? Nenhum chegou a falar ser professor. E eu comentei também, eu disse, olha, na idade que vocês têm hoje, quando eu tinha, eu também não tinha esses planos. Não era assim, não estava na minha lista dos sonhos. Mas tudo tem um porquê, né? Se eu não fosse, não estaria com vocês. Se eu não fosse, também não estaria aqui agora. Poderia estar, mas falando sobre outro tema. Sim, então, acabei me apaixonando por quê? Porque eu tenho contato com pessoas, diretamente e indiretamente. E eu sei que a minha forma de ensinar, eu posso influenciar e inspirar outras pessoas. E alguns alunos me responderam assim, a professora, eu não penso não. Assim, ser professora porque é muito sofrido, é muita coisa, tem que dar conta de muita coisa, né? É muita responsabilidade. A gente escuta a senhora falando, a gente escuta os professores falando que foram dormir tarde, que não dormiram, que ficaram fazendo planejamento, curso. Mas é algo que é proveitoso porque a gente vê no nosso aluno, né?
assim, o que a gente ajudou, como a gente pôde ajudar e contribuir. Yeah. E, infelizmente, essa profissão, assim, vamos dizer, ela não é uma profissão tão valorizada. Tanto é que, assim, quando se fala professor, trabalhar na área da educação, muitas pessoas colocam o pé atrás, se recusam. E o que era que fazia muito, o que ainda faz muito essa área não ser valorizada, é pelas próprias pessoas, assim, vamos dizer assim, até alguns profissionais da área da educação, que se desanimaram, vamos dizer assim, porque a educação, ela hoje está sendo mais valorizada aqui no Brasil e aqui no nosso estado. Eu sou aqui de Alagoas, Brasil, Alagoas, moro no interior, numa cidade chamada Palmeira dos Índios, e assim, no nosso estado e no nosso país, a educação financeiramente, ela não era bem valorizada. Ainda não é, né? Mas melhorou bastante com relação, vamos dizer assim, a uns 5, 10 anos, ela deu a valorizada bastante. Algumas pessoas começaram a valorizar o trabalho do professor. E eu acredito que muitos perceberam isso durante a pandemia, né? Muitos pais, muitos políticos, devido às cobranças, e eles, por serem pais que estavam dentro de casa com seus filhos, vendo essa necessidade, né, de seus filhos estarem aprendendo, e que muitos não tinham mais aquele tempo nem aquela disposição para estar passando para os seus filhos o conhecimento. Então, passaram a valorizar mais o professor. Pedir socorro, na verdade, né? Porque muitas vezes os pais mandavam mensagem: pelo amor de Deus, quando é que vai começar essa aula no presencial? Eu não aguento mais. Meu filho precisa ir para a escola, eu não sei, eu não lembro mais, professora, aqueles conteúdos que estão sendo passados. Então, assim, viram que a profissão do professor não é uma coisinha assim tão simples, né? É algo muito trabalhoso, porque a gente trabalha com a mente e com o coração, né? E eu falo assim, não é para todo mundo, não. Não é, não. Não é, não. Você entrar em uma sala com 40, 50 alunos, dependendo, assim, da escola, né? Se for rede pública, o público é maior, né? E dependendo também de algumas escolas particulares, porque eu já ministrei aulas em escolas particulares com 40, 45 alunos. Uau! Né? Geralmente, escolas particulares, elas têm uma quantidade de alunos, assim, de 20, 25, no máximo 30. Só que eu já trabalhei aqui em escolas particulares que a quantidade de alunos era enorme. E, assim, a cobrança é bem grande, né? Porque ele não quer saber como você está, ele quer saber que você esteja com o aluno e passe e dê o seu melhor. Yeah. Então, assim, você está em uma sala com 40 alunos ou mais, independente, sabe, Paula? Até mesmo como no sábado eu estava falando para os meus alunos: professora, hoje veio pouca gente. Vai ter aula assim mesmo? Porque quando é sábado letivo, geralmente vai menos pessoas, né? Porque alguns estão ajudando em casa. Então, eu disse, se vier um aluno, a aula vai ser dada. E se não vier nenhum aluno, eu vou continuar aqui na escola, cumprindo o meu horário, aguardando que vocês cheguem. Então, assim, independente da quantidade de aluno, a aula vai ser ministrada. Se tiver um aluno, 2 alunos, 10 alunos, a aula vai ser ministrada, assim, eu vou passar o meu conhecimento para vocês. Então, assim, é algo que, independente da quantidade, nós temos que fazer. Nós temos que ministrar e passar o que a gente está ali preparado para isso. Então, como eu te falei, né, Paula, assim, é uma profissão que, vamos dizer assim, não é para qualquer um, porque não é fácil lidar com o ser humano, né? E nós sabemos que cada ser é diferente um do outro. Com né? certeza. Então, assim, cada um traz o seu mundinho,
para a sala de aula. E a gente tem que estar preparado para lidar com o mundo de cada um e deixar o nosso mundo, naquele momento, o nosso, de lado. Uau, uau, uau. Né? Yeah, yeah. Olha, eu vou dizer uma coisa, olha, eu vou dizer realmente que eu não consigo ser uma professora, né? Porque tenho pouca paciência e depois eu acho que tu tens que ter esse dom de ser alguém que consegue transmitir informação a outra pessoa e ter paciência em ensinar essa pessoa, até essa pessoa entender. Porque ensinar é aquela, você tem que ensinar alguém e fazer essa pessoa entender aquilo que você está a ensinar, né? Não é só dar a informação e a pessoa não entendeu ou entendeu e você deixa assim. Então, isso tem que ter um dom, porque sem dom e sem amor aos seus trabalhos, em Angola nós falamos amor à camisola, né? Se você não tiver esse amor à sua profissão, você não consegue fazer. Por exemplo, aqui na Inglaterra, eu conheço muitas pessoas que vêm para aqui, estrangeiras, né? E querem trabalhar na parte da saúde. Não porque... Há muitas que trabalham por amor, mas há uns que não vão trabalhar para a parte da saúde por amor, vão por dinheiro, porque pagam bem. A saúde aqui paga muito bem. Tanto a educação também é saúde. Então, vão lá trabalhar e chegam lá e tratam mal os pacientes, tratam mal as pessoas. Por quê? Porque eles não têm amor à profissão, não têm amor às pessoas que eles vão atender. Trabalhar para a saúde, você vai trabalhar com pessoas. Você não vai trabalhar com um objeto qualquer, é com pessoa. Então, você tem que ter amor a essa pessoa. Um doente é uma pessoa que está sensível, muito sensível, e torna-se um pouco chata quando a pessoa está sensível. Agora, vais para lá e não consegues ter paciência com o paciente, fica tratando mal o paciente. Isso não é, isso você consegue ver que essa pessoa trabalha por dinheiro e não por amor. Tudo bem que nós vamos trabalhar num sítio, ganhamos mais, queremos ganhar mais para poder melhorar a nossa vida, né? Mas também temos que gostar daquilo que nós fizemos, não é fazer uma coisa que tu não gostas só por causa do dinheiro e chegar lá e tratar mal as pessoas, né? Por isso, a profissão da profissão não é fácil. E nós vimos isso na pandemia. Nunca as pessoas realizaram a importância. Por isso que nós estamos aqui hoje, batemos o papo da importância da educação dos professores. As pessoas, seja pessoas altas ou baixas, não importa, do nível mais alto ou mais baixo, nunca deram tanta importância e tanto valor à educação. Pensavam, o professor vai ficar lá ensinar e acabou. Na pandemia, ali, todo mundo, quem nunca respeitou o professor, aí começou a respeitar. E há pais que não conheciam os filhos que não conheciam os pais. Porque o filho chega da escola, dá de comer, vê um pouco de televisão, um banho, vai dormir, amanhã de novo para a escola. Quem aguenta o tempo todo este filho? É o professor. O professor tem mais tempo com o próprio o aluno tem mais tempo com o professor do que os próprios pais. Nos fins de semana, o pai leva para jogar futebol ou passear, nunca tem aquele tempo que a professora tem o dia todo, 8 horas, ou 6 horas, ou 4 horas que tem na escola. Então, aí começaram agora tentam valorizar mais, mas ainda não estão a valorizar do jeito que deveriam. Mas isso é muito complicado. Como é que achas que os nossos líderes políticos deveriam, ou mesmo as pessoas, os pais dos filhos, deveriam fazer mais para poder suportar, para poder ajudar os professores ou a educação? Bom, Paula, uma das coisas que a gente percebe muito é essa questão do acompanhamento da família, né? A família acompanhar o desenvolvimento do seu filho ajuda bastante. Aquela cobrança, né? Não é aquela cobrança somente de você sentar e exigir que seu filho faça. É você acompanhar o crescimento dele, por menor que seja. É perguntar ao seu filho como foi o dia na escola, o que foi que o professor passou, o que foi que ele aprendeu, o que ele vai levar para a vida dele. É esse acompanhamento, é o filho sentir que a sua família está acompanhando e que para a família o desenvolvimento dele na escola é importante, né? Por menor que você, pai ou mãe, veja que o seu filho está se desenvolvendo, meu filho, ele não consegue aprender, ele tem deficiência, Não, o pouco que o teu filho aprender, elogia teu filho, valoriza, que todos nós temos um tempo certo, né, para adquirir o conhecimento. Ninguém nasce sabendo. Tem alguns alunos que com 3, 4, 5 anos já se desenvolvem, beleza. Mas tem alunos que só vão se desenvolver mais dentro da educação depois que vão para o ensino médio ou vão para uma faculdade. É quando ele
cai a ficha e diz assim, nossa, eu preciso aprender porque eu preciso vencer na vida. Eu preciso fazer o diferente. Então, assim, quando um pai e uma mãe ele vai acompanhando o crescimento do seu filho, parabenizando todo o desenvolvimento que ele está tendo, ele sente-se no dever de fazer para agradar os pais, né? Eu aprendi, não sei quanto tempo, que assim, eu acho que eu era pequena, que eu aprendi quando falavam assim, mesmo que você saiba, quando teu filho disser que aprendeu uma continha, por mais simples que ela seja, não diga assim, é mais do que sua obrigação. Não diga. Chega para o teu filho e diz, como foi que você fez? Eu quero aprender também. Nós sabemos que nós já passamos, né? Nós já fomos estudantes, alguns de nós ainda continuamos estudando, que quem trabalha na educação mesmo sempre está estudando, sempre está aprendendo mais. Só que você chegar para o seu filho e ele dizer bem assim, mamãe, a senhora sabe quem foi que descobriu o Brasil? Aí você, não, você sabe, mas diga que não sabe. Porque quando ele te faz essa pergunta, ele está querendo te dizer que ele aprendeu e que ele quer passar. Né? E assim, hoje a gente sente muito assim, a ausência dos pais com relação à presença do filho na escola. E quando o filho tem um avanço, os pais não valorizam, né? Muitas vezes diz assim, é mais do que sua obrigação. E quando é aluno de escola particular, aí é que diz, eu estou pagando mesmo para você aprender, você tem que aprender. E assim, a gente tem que se imaginar, se ele tem 5, 10, 8 anos, imagina quando você tinha essa idade, como você era como aluno. Yeah. Se você tem um filho que tem 12, 14, 15 anos, adolescente, quando você era adolescente, como você era? Né? E tá fazendo faculdade, quando você estava fazendo faculdade, as coisas eram fáceis para você? Não era. Eu falo assim, sabe, Paula, porque eu sou professora do Fundamental, né? Eu ensino do 6º ano do Fundamental 2, né? Até o ensino médio, e também dou aulas para jovens e adultos. E tem alguns cursinhos que em alguns momentos me convidam para ministrar algumas aulas, eu dou algumas palestras motivacionais, voltadas assim, à aprendizagem. Então, eu tenho um público que vem da criança até o adulto. Então, assim, você tem que se colocar no lugar dessa criança, desse adolescente, e não apenas julgar e cobrar. Será que quando eu tinha 13 anos, eu tinha a facilidade que eu tenho hoje para aprender matemática? Eu não tinha, Paulo. Eu não tinha. Eu sou professora de matemática e eu tinha muita dificuldade e eu era muito tímida. Então, assim, isso me atrapalhou bastante. E hoje eu não quero que meus alunos passem pelo que eu passei. Eu digo muito a eles, olha, vocês têm que perguntar, deixa a vergonha de lado. Eu falo até para eles que eles têm que ser sem vergonha. Eu gosto de dar aula para alunos sem vergonha, né? Aí alguns ficam rindo, achando que eu estou falando que é para ser outra coisa, mas não, é sem vergonha de participar, de perguntar, não ter vergonha do que os outros vão achar da sua dúvida. É ser curioso, né? E assim, como você me perguntou, como a família deve agir de acordo com o alunado hoje para ajudar? É acompanhar mais, é valorizar mais o crescimento do teu filho. Eu estou aqui com uma mensagem que eu vou ler até no finalzinho da nossa live. Eu preparei uma mensagem aqui que fala sobre essa questão de como a gente tratar o outro, o aluno, e o que pode acontecer com o futuro dele. E assim, a questão política, nós, no próximo domingo, né, vai ter eleição. Eu estou com o meu voto certo para uma pessoa que valoriza muito a educação. Quem é aqui de Alagoas, eu não vou estar citando o nome, né, porque a gente não está fazendo live aqui para falar de político, e sim da nossa educação. Não falar de política não, Fê. Isso. A gente aqui no nosso estado, a gente tem um deputado assim que tem uns 2 anos, ele era secretário da educação, e assim, eu senti nele, assim como muita gente, verdade, e o carinho, e o apego que ele tinha por nós, professores. Ele nos acolheu. Paula, eu falo com ele no WhatsApp, eu falo com ele no Instagram,
e ele me responde. Ele responde assim, ele é uma pessoa muito ocupada, mas é ele que responde. Ele faz áudio, ele conversa com a gente, ele nos apoia, ele vai para a rede social falar o que está acontecendo, a dificuldade, seja a gente professor ou aluno, ele senta com o aluno para conversar, para ouvir. E ele está fazendo a diferença dentro da educação. Então, assim, ele hoje está candidato. É a primeira vez que esse rapaz se candidata assim, para deputado. Eu acho que é a primeira vez que ele se candidata para qualquer coisa. E eu acredito assim, que nós que fazemos a educação estamos apoiando porque a gente sente verdade. E o nosso aluno, ele sente também. Assim como você falou da questão da saúde, que o paciente, quando ele está ali, é um momento que ele está muito frágil e ele precisa ser bem cuidado. Assim como o paciente, a família daquele paciente. Se aquele paciente, você que é enfermeiro, você que é médico, você que está na área da educação, que trabalha em um postinho de saúde, você que trabalha na recepção de um hospital, se fosse o seu parente, se fosse alguém que você ama, como você gostaria que ele fosse tratado? Né? E as pessoas, elas sentem a verdade. Assim como na educação, o nosso aluno, eles são sensíveis e eles sabem quando o professor, ele trabalha com amor, ele trabalha por amor, e quando ele trabalha apenas pensando no retorno financeiro. O aluno, ele sabe. O aluno sabe, os pais do aluno sabem. E o próprio professor, ele sabe que a aula dele não está legal, porque ele não está fazendo com prazer. É diferente quando você faz um planejamento de aula, pensando assim, como meus alunos vão receber esse conteúdo? E quando eu faço o meu planejamento, eu penso assim, quando eu estava no 9º ano, quando eu estava no ensino médio, como eu recebi esse assunto? Ele era complicado. Então, eu tenho que fazer um jeito que isso que seja complicado na idade deles se torne algo melhor, mais divertido. Então, assim, fazer algo que a matemática, as exatas, né? Todo mundo tem aquele medo, aquele susto, mas eu faço, assim, o diferente. Eu tento fazer algo diferente para que o meu aluno, ele tenha prazer no que ele está assistindo e ele queira aprender. Eu sei que muitas vezes não é fácil, até quando eu vejo alguns alunos coçando a cabeça, professora, pelo amor de Deus, isso não é de Deus, não. Pra que isso? Eu não quero saber disso. Aí eu paro assim, eu digo, ó, quando eu tinha a tua idade, eu também não gostava. Eu não entendia, eu não compreendia. Mas, olha, isso é essencial para você. Você precisa. Vá fazendo aos pouquinhos, que aos pouquinhos o conhecimento vai chegando até você. Agora, não desista. Porque se você desistir, aí você não vai conseguir. Né? Essa semana mesmo, eu vou citar um exemplo aqui do meu filho. Meu filho que tem 19 anos, né? Ele está cursando engenharia civil. E assim, é complicado porque é um curso que tem muito exata, muito números. E ele estava na faculdade e ele me perguntou assim, mãe, quando a senhora estava fazendo faculdade de matemática, a senhora teve essa disciplina de cálculo tal, tal, tal? Eu disse, tive sim. Aff, isso é horrível. Eu não sei não, mãe, eu acho que eu vou trancar o curso. Mas eu sei que ele estava falando brincando, né? Eu vou trancar o curso. Aí eu falei para ele, assim como eu falo para quem está ouvindo, independente de qual seja o curso que você esteja fazendo, né? Aí eu falei para ele assim, que na matemática, por exemplo, a gente não tem a função apenas de ensinar o aluno a contar 1 mais 1, 2 mais 2, resolver uma expressão numérica. Vai muito além do que isso. Como a Marta colocou aí, ó, na live, cálculo é um desafio de todos. Então, assim, a disciplina de matemática, se você, ser humano, entender que a matemática ela não é só números, ela faz parte da nossa vida, ela é um teste, ela é um quebra-cabeça. Tem muita gente que começa a fazer um quebra-cabeça e desiste. Já mistura as peças na carreira ali, eu quero saber disso não, consigo não. E a matemática, ela é um quebra-cabeça, mas não apenas para números, mas na tua vida. Como você lidar com as coisas que vão aparecendo, com os desafios.
né? Se você vai aprendendo a lidar com isso, trabalhando, e você, aos pouquinhos, vai fechando esse quebra-cabeça, vai juntando as peças. Mas, se você desistir, se você se desesperar, você não tiver um controle, você não vai conseguir fechar o quebra-cabeça. E você não vai conseguir vencer os desafios, não vai conseguir conquistar os seus sonhos, almejar aquilo que você tanto deseja, né? Então, o segredo dentro da educação é não desistir. Nós precisamos, sim, do apoio dos pais com os seus filhos. Nós precisamos que os pais voltem a cobrar os seus filhos, independente. Ah, mas hoje muito aluno está passando sem saber, está indo para outra turma, não tem muita aprendizagem, não sabe muito. Por que está avançando? Independente, né, da mudança com relação assim, à aprovação do aluno. Nós não aprovamos um aluno simplesmente porque ele sabe todos os cálculos, porque ele é ótimo em português, porque ele é ótimo em matemática, história, geografia. Nós temos que estudar o aluno como ser humano também. Como ser humano. E a gente não avalia o aluno somente por uma prova. Não é uma prova escrita que vai medir a capacidade de um aluno. Paula, tem aluno que sabe muito, mas quando chega na hora de uma prova, ele fica nervoso. Ele erra, ele fica nervoso, ele responde, ele deixa sem responder, ele se acha incapaz, ele marca a alternativa errada. Então, tem que ir muito além do que um papel e uma caneta. A gente tem que ver como esse aluno está, como essa pessoa está, e pensar o que ele pode alcançar, avançando. Né? Então, a educação são muitas coisinhas. Não é somente o que você está vendo com os olhos, mas também o que você vê com o coração, que é a diferença. E a questão que nem eu falei para você, a questão política, que o mundo, a gente sabe que a educação, religião, tudo, ela depende muito do poder político, porque é onde saem as verbas, né? É de onde sai o investimento. Então, assim, que os políticos, que os presidentes, deputados, senadores, governadores, eles possam ver a importância de investir na educação, porque é através da educação que todas as outras profissões são formadas. Se você investe em um profissional da educação com carinho, é como eu falei para você, desse que nós que trabalhamos na educação aqui em Alagoas, a gente sente que ele está trabalhando com carinho com a gente. Ele está se colocando no lugar da gente. Então, assim, tendo aumento de salário, promovendo cursos, projetos, ele está investindo no aluno, até o aluno aqui no nosso estado, tem um projeto agora que foi lançado em dezembro do ano passado, que se chama Professor Mentor, Aluno Monitor, onde nós temos um professor que é mentor de uma turma e ele tem um aluno que é monitor desse professor, que auxilia, que ajuda, que apoia. E ele recebe uma quantidade em dinheiro para ajudar nisso. Porque se o professor ele precisa pesquisar mais, ele precisa investir na educação, ele precisa investir no trabalho dele. O aluno que a gente escolheu para ser nosso monitor, ele precisa também ter uma verba para que ele possa ter uma internet, para que ele possa comprar um aparelho de celular que auxilie melhor na sua pesquisa. Então, assim, para tudo, nós vivemos em um mundo que nós precisamos de dinheiro. Nós precisamos de dinheiro. Para poder tudo circular, precisa de dinheiro. Nada cai do céu, né? Só a chuva. Só a chuva. E quando Deus quer, não é quando a gente quer. Então, assim, o político, ele precisa investir financeiramente dentro da educação, investindo no professor, para que o professor ele possa ter condições de investir no seu aluno, de fazer o aluno sonhar. Isso, Marta, na tecnologia, para que o professor ele possa realmente acompanhar,
né? E ele possa ajudar o aluno a acompanhar. Porque, assim, eu tô vendo, graças a Deus, assim, a gente está sendo mais valorizado e o aluno também. E o aluno, hoje, aqui no nosso estado, o aluno, ele concluinte do ensino médio, se ele for aprovado, ele está ganhando uma bolsa de R$ 2.000. Uau! O aluno que for aprovado, ele ganha R$ 2.000 quando termina o ensino médio. E o aluno do ensino médio, ele está ganhando um valor simbólico de R$ 100, o aluno do ensino médio todos os meses. Para que ele possa ter uma internet, para que ele possa fazer alguma coisa que ele tem vontade. Eu vejo alunos terminando o ensino médio que eles não têm condições em casa nem de se alimentar, eles se alimentam na escola. Mas quando você conclui, e vamos dizer assim, no final do mês você recebe esses R$ 100, ele pode pagar uma internet para que ele possa usar o seu celular. Ok. Né? Ele comprou um celular porque ele sabia que por mês ele ia ter um valor de R$ 100 para pagar a prestação do seu celular. E no final do curso, ele vai ganhar esses 2.000. E eu vejo o aluno dizer assim, eu vou tirar a minha carteira de habilitação. Eu vou pagar a minha faculdade, a entrada da minha faculdade. Então, assim, eles estão podendo sonhar para poder realizar. A gente sabe que não é o 100%, porque infelizmente tem aquele aluno, aquele ser humano que está levando a vida na brincadeira, né? Que termina usando esse dinheiro para outras coisas que não devia. Mas a gente não vai pensar só nisso. E quantos outros não estão realmente ajudando dentro de casa? Né? Esses R$ 100 é um valor pequeno, mas eu sei que muito aluno está ajudando dentro de casa a colocar o pão, né? A colocar o alimento dentro de casa. Então, isso faz com que o aluno ele sinta mais alegria em estudar. E olha assim, ele tem que ter frequência e ele tem que ter nota. Não é só estar indo para a escola, né? E assim, no interior, por exemplo, tem muitos alunos que os pais não querem muito eles estudando, porque eles querem que os filhos fiquem em casa para ajudar na roça, no plantio, né? Na limpeza, que uma mãe sai para ir ser diarista e quer que o filho fique em casa cuidando dos outros mais novos, porque precisa sair. Então, assim, se está investindo no aluno, se está investindo no professor, isso vai ajudar dentro de casa, vai ajudar a família. É pensar que aquele serzinho ali, ele pode transformar o mundo, ele pode mudar o mundo, ele pode mudar a sua casa. Então, graças a Deus, assim, principalmente, viu, depois da pandemia, muitas coisas, assim, melhoraram dentro da educação. E assim, Paula, uma vez, eu assisti uma palestra voltada à educação, eu tinha uma mente muito pequena, assim, eu sempre trabalhava assim, eu dizia, é tão pouco realmente que o professor ganha, eu passo a noite todinha acordada, planejando aula, trabalho, é tão pouco, é tão pouco, é tão pouco, e assim, quando eu recebi o salário, eu dizia, não dá para nada, né? A gente tinha esse costume de dizer, a gente tinha não, tem gente que tem esse costume ainda, de receber o seu salário e dizer assim, não deu para nada, já gastei. Isso é uma miséria. Então, assim, eu aprendi durante a pandemia, estudando, fazendo cursos. Eu aproveitei o meu tempo de pandemia, eu te conheci durante a pandemia, né, em eventos. Então, assim, eu passei a ter contato com pessoas diferentes. Eu passei a mudar minha mente. E assim, essa questão de salário, por exemplo, eu falo agora assim para os professores. Eu vejo muito professor reclamando da sua profissão e se lamentando e dizendo que é uma profissão miserável, que não dá retorno, que não vale a pena. Então, desista, vai atrás de outra profissão. Se você não ama o que você faz, se você maltrata o salário que você recebe, se ele é tão pouco para você, mude sua profissão. Ou, se você não quer mudar a sua profissão, vai a dica de ouro. Estude mais.
e invista na educação. Como assim? Se você acha que é pouco o que você está ganhando, significa que você estudou pouco. Estude mais, que a educação mesmo, ela vai te dar um retorno maior. A educação, ela não só fica dentro de uma sala de aula. Você que é professor, você pode fazer palestras, você pode dar cursos, treinamentos, você pode não ensinar apenas em uma escola particular, você pode ir fazer um concurso, trabalhar em uma escola pública, você pode, até como monitor, eu sou monitor, eu não tenho vergonha de dizer que eu sou monitor, eu sou contratada, né? Mas eu tenho quase 20 anos de contrato. Então, se eu tenho quase 20 anos de contrato, e graças a Deus, por onde eu passo, eu sei e eu sinto, e meus alunos gostam de mim, e as pessoas que trabalham comigo, diretores, eu sinto que eles valorizam o meu trabalho. Por quê? Porque quando eu peço para sair, eles não querem. Quando eu digo que vou para outra escola, não querem. Então, assim, não, fique com a gente, que pena que você vai sair. Hoje eu estou só em escolas públicas, mas eu trabalhei mais de 15 anos em escolas particulares também. Só que, infelizmente, aqui no nosso país, as escolas particulares, elas não pagam muito bem ao professor. Algumas, que eu fiquei sabendo essa semana que tem, sim, já escolas particulares que estão pagando quase o mesmo piso de uma escola do Estado, vamos dizer assim. Então, assim, se a escola particular, ela também investir na qualidade dos seus profissionais, vai melhorar. Porque se um professor está ganhando bem, ele está podendo dormir bem, Paula, ele está podendo ter uma hora de trabalho sossegado, ele não precisa ficar feito louco trabalhando em 5, 6 escolas. Não. Eu vejo professores trabalhando em 5, 6 escolas, eles não têm horário para almoçar, eles não têm horário para tomar um banho, eles vão trabalhar com fome às vezes, porque não tiveram tempo, e não tem contato com sua família, mal tem tempo para ver seus filhos. E como é que esse profissional chega numa sala de aula? Ele chega desanimado, ele chega desgostoso, ele chega com fome, cansado, estressado, e ele não vai passar o conteúdo de uma forma decente para o seu aluno. Não. Por quê? O aluno, ele sente quando o professor está bem. Ele sente. Né? E quando o nosso aluno sente que um professor está bem e que ele está ali também com amor ao que ele está fazendo, o aluno, ele quer aprender. Ele quer dar prazer ao professor, ele não quer dar desgosto. Entendeu? Eu sinto que eu tenho alunos que, assim, vão para a escola a pulso, com raiva, e é um ódio tão grande por estar ali na sala de aula, mas eu sinto que quando eu chego, que eu digo umas 2 palavrinhas a eles assim, que bom que você veio. Eu queria era estar em casa, pastora. Eu tô com raiva. Você está com raiva de quê? Você é uma pessoa tão linda, você é tão lindo. Sorri para mim, vai. Dá um sorriso para mim. Então, assim, aí o aluno já quebrei aquela barreira. Já. E o aluno, ele termina ficando na sala de aula com vergonha de ficar com raiva. Né? Com vergonha de não aprender. Então, assim, você faz o diferencial no seu aluno. Você pode ajudar. Então, assim, você pode mudar o mundo. Não é apenas uma sala de aula, uma pessoa, você pode mudar o mundo. Porque uma pessoa, ela pode mudar o mundo. Só uma pessoa. Ela não desistindo. Então, é isso, sabe, Paula? Eu vejo muito, e eu falo muito, né, Paula? Não, fala não. Você está falando direito. Porque estamos aqui a falar do valor do professor. Valorizar o professor, porque muitos países, no meu país mesmo, em Angola, vivo aqui na Inglaterra valorizam os professores. Eles ganham bem, não precisam ter 2 trabalhos. E trabalhos públicos, nas escolas públicas. Escolas privadas pagam mais. Aqui é o contrário. Aqui nas escolas privadas pagam mais. E as escolas estatais, que é do Estado, pagam menos. Mas o menos que pagam é suficiente para viver. Não precisa ter 2 trabalhos nem 3 trabalhos. Só de uma escola, você vai de manhã, sai do teu horário, acabou, consegue sustentar a tua família. No meu país, Angola, onde eu venho, não é assim, não. Não dá o valor aos professores.
As escolas não têm condições nenhumas, os alunos não têm condições nenhumas, não têm incentivo nenhum para os alunos, nem para os professores. E há crianças que não estudam, não têm escola para estudar, não têm condições para estudar. E há professores que não conseguem encontrar trabalho nem no privado, nem no público, e têm que fazer trabalho que não tem nada a ver com eles, para poderem sobreviver. Então, é muito complicado mesmo as pessoas não valorizarem os professores, não valorizarem a educação. Por isso é que países como a África, porque eu venho da África, eu venho da Angola, quem está aqui a nos assistir, eu sou angolana, eu venho da Angola, a Angola fica em África, e muitos países da África, eu falo muitos países da África, porque o meu país também é na África, e também aconteceu uma coisa, há muita criança que não estuda, nunca foi à escola, os pais não têm possibilidade de meter essa criança na escola, nem na pública, nem privada. Então, e eu digo assim, por isso que eu fiz a pergunta sobre o que nossos governantes deveriam fazer para motivar, para ajudar a educação. Porque se os nossos governantes não ajudarem na educação, o que é que eles esperam o futuro dessas crianças? E amanhã, quando essas crianças que não conhecem coisa melhor do que a vida de rua, vida na rua, olha a vida que vivem na rua. O que eles aprendem na rua? E depois, em vez de criarem pessoas para uma sociedade melhor, vão criar marginais, e depois que esses marginais cometeram os erros que cometem, coitados, não é por eles, porque eles não tiveram a possibilidade nenhuma, ainda vão incriminar esses marginais. Os pais, porque nunca tiveram a educação dos pais, porque se o pai não tem condições para ele, nem para os filhos, vocês não motivam. É como um pai e uma mãe. Se você, mãe, não dá aquela educação para o teu filho, é como ele saber sentar na mesa, o que ele deve falar com as pessoas. Se você não dá o mínimo para os teus filhos, um pão para eles tomarem um pequeno almoço, o que tu espera desse filho? Se a mãe não tem, ele vai no vizinho pedir. Se o vizinho não tem, ele vai na rua buscar. Vai ter que encontrar algo para ele poder comer. Então, os pais têm que fazer o melhor para providenciar condições pelo menos básicas para a sua família, para os seus filhos. Assim, da mesma maneira, os governantes também têm que providenciar o básico para a sua população. Se não tiver o básico, por exemplo, não é uma criança, nem o pai que vai construir uma escola para os filhos. Isso é o governo, os governantes que devem construir a escola. O dever dos pais é levar essa criança para a escola. Aqui na Inglaterra, se você, pai, não levar seu filho na escola, você paga multa. Você tem problemas, o governo em si vai atuar atrás. Toda criança está registrada. O governo sabe quanta criança está registrada. A criança, quando nasce, o registro é automático em todos os dados do país. Então, quanta criança já faz os seus 4 anos, aqui que começa a estudar com 4 anos, 4, 5 anos. Se a criança não tiver registrada em nenhuma escola, eles vão mandar cartas para perguntar onde é que está essa criança. E por que essa criança não está na escola? Você tem um problema com o Estado aqui, se não meter a tua filha na escola. E quando o filho está na escola, o filho não pode faltar um dia na escola. A escola telefona para saber o que se passa com a criança. Está doente a criança? Não. Então, que você não está na escola por quê? Chama a atenção uma vez, chama a atenção a segunda vez, chama a atenção a terceira vez. Você vai pagar uma multa feia, que você não vai gostar, não. Que vai te fazer falta no seu dinheiro do mês. E você não pode levar crianças de férias dias de escola. Tem que ter um motivo, tem que ter um grande, enorme motivo para poder tirar a tua criança da escola por uma semana para ir de férias. Senão, pagas uma multa enorme, que dá o valor quase do teu salário do mês. Então, eles fazem de tudo. Então, eles metem essas condições todas. Dão aquele incentivo para as crianças. Se você, mãe, diz que não tem leite, não tem chá, não tem pão para o teu filho tomar um pequeno almoço, na escola eles têm pequeno almoço para os pais que não têm condições. E os pais que têm condições, e não têm tempo para dar os filhos para comer em casa, no pequeno almoço, paga um valor na escola, e o filho pode tomar pequeno almoço na escola. Não precisa o filho tomar o pequeno almoço em casa. Então, eles criam as condições para quem os pais que têm condições e os pais que não têm condições. Nas escolas é igual para igual. Seja filho do pobre ou filho do rico, tem as mesmas condições. Todos estão na mesma sala, comem a mesma comida e bebem a mesma bebida e usam uniforme para ter esse problema de pai rico e que compra roupa para os filhos e o pai pobre que não tem roupas suficientes, roupas de marca. Então, todos os miúdos vestem uniforme.
E o uniforme, todos na escola é igual. Aqui ninguém é rico, ninguém é pobre, todos são iguais. Lá fora da escola que vestem lá suas marcas, mas dentro da escola todo mundo veste a mesma roupa e come a mesma comida. Então, isso dá incentivo na criança. Quando chega na escola, ele não vai sofrer aquele bullying porque ele não tem aquela roupa bonita, ou aquele sapato caro, ou aquela roupa cara, porque ele vê todos estão na mesma roupa. Então, aqui valorizam os professores e tanto os alunos, e o incentivo que eles dão também às crianças e nos pais. Aqui, se o pai não tiver condições, ele vai na escola, ele diz que não tem condições, a escola vai ajudar como ele encontrar as condições que está à procura. No meu país, onde eu venho em Angola, não tem isso. Entende? Por isso é que no meu país tem muitos miúdos que levam aquela vida que os próprios governos não querem, mas eles é que provocam com que isso aconteça. Por isso que eu mencionei, não estamos aqui a falar de política, estamos a falar apenas da educação, e como valorizamos a educação, os professores e os nossos alunos. Porque se os professores, se os nossos alunos não forem valorizados, o valor dos alunos que providenciar condições para eles na escola onde eles vão, que tenham pelo menos um leitezinho, um pãozinho, porque que ninguém trabalha com fome, nem nós adultos, nem criança. Fome traz frustração, traz problemas mentais e físicos. Ninguém consegue trabalhar com fome. Um professor, 2 trabalhos, 3 trabalhos, que nem tem tempo para almoçar, para tomar. Nós em Angola falamos matar o bicho. De manhã é matar o bicho, né? Nós falamos matar o bicho, que é o pequeno almoço. Se não tivesse tempo de matar aquele bicho para poder continuar com o dia, como é que vai chegar numa sala de aula e dar as aulas que você deveria dar? Como tu disseste, os alunos sentem, hoje vão ver o professor todo frustrado, não está sabendo o que fazer. Aquilo não dá. Então, é por isso que estamos a mencionar dos políticos, o que deveriam fazer. Não estamos a falar aqui de política, estamos a falar o que deveriam fazer para poder, então, dar mais valor aos nossos professores. Porque no fim do dia, aqui há 30 anos, esses políticos já não estarão talvez vivos, estarão todos cansados. Quem será o novo político? O novo professor? O novo presidente? São essas crianças que hoje estão aqui nas escolas. Então, por isso é que nós devemos investir nessas crianças, investir nos professores, investir na educação, para que essas crianças, quando tiverem seus 30 anos, eles vão tomar a conta daquilo que nossos cotas que agora, que aqui há 30 anos, vão ficar velhinhos. Por isso é que nós devemos investir mais nisso. É certo ou não, amiga? Certíssimo, Paula. Certíssimo, porque assim, como você quer que uma pessoa se torne melhor se você não dá condições melhores a ela, né? Assim como você falou das crianças aí de Angola, eu fiquei imaginando a cena, sabe? Como eles vão mudar o rumo da vida deles se eles não estão tendo essa chance, né? Eles não têm acesso à educação, eles não têm acesso ao conhecimento, então a expectativa de vida deles, qual é? Vamos dizer que se torna uma expectativa zero. Como eu vou mudar a minha vida se eu não vou ter como trabalhar futuramente, porque para ter um trabalho você precisa ter escolaridade, você precisa, porque agora até eu me lembrei quando eu tinha 18 anos, que eu terminei os meus estudos, eu fui atrás do meu primeiro emprego, e eu lembro como hoje que quando eu cheguei lá me perguntaram se eu tinha experiência, né? Aí olha, eu não tenho, porque eu terminei esse ano o ensino médio, e agora não, que agora até os jovens estudando, eles podem ser jovens aprendiz, que é aquele que trabalha um horário, estuda em um horário, trabalha em outro, é remunerado um pouco, mas ele tem acesso para que ele possa ter no seu currículo uma experiência de trabalho. E assim, para você ser um jovem aprendiz, você tem que ter uma nota boa, você tem que ter frequência, você tem que ser um aluno, vamos dizer assim, destaque na escola onde você estuda, para que você possa ser aprovado a ser um aluno, a ser um jovem aprendiz em uma empresa. Só que antes, em 1998, quando eu concluí, que eu chego lá pedindo meu primeiro emprego, não existia isso. E me perguntaram se eu tinha experiência, e eu fui bem direta, assim, olha, eu não tenho, porque eu concluí agora, eu não sei como é que eles colocam assim, precisa de pessoas jovens e com experiência. Como é que um jovem vai ter experiência se ele está concluindo agora um estudo e ainda não trabalhou? Então, assim, eu fui bem direta e falei, disse, olha, eu não tenho experiência. Eu concluí agora, mas a partir do momento que você me der a chance, eu vou passar a ter experiência. Claro. Porque ela vai ter que ser agora, eu só tenho 18 anos,
Yeah. E vai ser agora. Ou você vai me dar essa chance, ou qualquer outra empresa tem que me dar a primeira chance para que eu possa passar a ter a experiência. Porque com a minha idade, eu não tenho ainda condições de ter experiência. E assim consegui o meu primeiro emprego, né? E tem gente que apenas na hora que pergunta, faz uma pergunta dessa, só diz não, e abaixa a cabeça. Você tem que saber questionar o porquê de você não ter o que estão te pedindo. Como é que uma criança, como é que um adolescente em Angola vai poder mostrar o seu desempenho se ele não teve a chance de ter uma educação boa? Se ele não teve acesso à escola, ele não sabe ler, ele não sabe escrever, ele não vai saber questionar, debater. Ele, assim, não só ele, mas aqui, vamos no nosso país, né? O Brasil também, aqui a gente tem essa questão aí também da idade, ele tem que estar em sala de aula. Se ele, depois dos 4 anos, não tiver ingressado na escola, vai atrás, né? Tem o censo que faz essa pesquisa toda, vai atrás da família para saber por que aquela criança ainda não está estudando. Se está faltando, pega no pé também. É um pouco mais maleável, porque, assim, infelizmente, a gente não vive em um país que ainda existe muito enrolada, né? É o faz de conta, no papel está tudo bem, na verdade não está. Mas isso está mudando, e isso vai mudar. Eu creio que vai mudar muito. Mas, assim, Paula, se você é uma família, você vem de uma família que, eu vou falar por mim como professora de alunos que sofrem muita carência, né? Se você vive em uma casa onde você não tem o que comer, se você vive em um lar onde seu pai e sua mãe estão desempregados, que eles mal recebem alguma quantia quando faz algum bicozinho de trabalho, ou ganha de alguém e eles mal têm condições. Aí o que é que eu vejo? Esse cenário. Esse pai e essa mãe geralmente não vão viver felizes. Eles até estão juntos, mas o amor que talvez um dia uniu aquele casal não existe mais. Porque com fome, sem nada, não tem amor que resista. Diz assim, o dinheiro não compra felicidade. Realmente não compra. Dinheiro, muito dinheiro não compra, porque eu vejo que quem muito tem, às vezes, é o mais infeliz que existe no mundo. O dinheiro, ele não compra felicidade, mas ele ajuda a você construir a sua felicidade. Não é ser rico milionário. Porque, que nem eu te falei, eu conheço pessoas que têm uma piscina dentro de casa, que tem ouro em todo que é canto, mas não tem tempo para tomar o banho de piscina e não tem tempo para parar na sua sala e assistir uma TV ou então conversar com o filho, com o marido. Um passa pelo outro como dois estranhos. Tem muito dinheiro, mas não tem esse tempo. Mas aí eu falo na classe mais necessitada. Se aquele pai e aquela mãe não tem dinheiro, não tem trabalho, eles vão viver brigando, discutindo um com o outro. Às vezes, o dinheiro que pega está tão desgostoso que eles terminam caindo num vício de uma droga ou até mesmo do álcool, né? Que também é uma droga. E aquela criança, aquele adolescente cresce ali. Qual é a perspectiva de vida dessa criança e desse adolescente? O que é que ele acredita que vai se tornar? Nada. Ele, na visão dele, ele vai ser como o pai e a mãe e acaba, infelizmente, se tornando isso realmente, né? Vai crescendo, vai ter emprego, é como você falou, vai buscar onde não devia, o que necessita, de forma errada. É aquela questão, né? Assim, às vezes a gente vê eu vejo muitas mulheres, eu já tive aluna que ela tinha, acho que tinha 18 anos, já tinha uns 6 filhos, com 18 anos. E estava pedindo ajuda para cuidar dos filhos, né? E assim, por que você teve tanto filho? E já estava grávida de novo. Ah, professora, é porque... Não, por que não? Olha, você tem que pensar. Tem que ter juízo. Por quê? Fazer filho, o ato é gostoso, é legal, é bom, mas você tem que pensar no futuro dos teus filhos. Não é apenas você pegar uma criança e jogar ela no mundo, porque o amanhã do nosso futuro, assim, a nossa vida vai ser dessas crianças que hoje estão nascendo.
E se você não tem condições de criar seus filhos, eles vão ser sofredores. Eles vão sofrer com a necessidade. E qual é a tendência? Aumentar o índice de marginais no mundo, de ladrões. E assim, ninguém rouba. Infelizmente tem algumas doenças, né, que algumas pessoas têm. Eu não sei dizer o nome, mas eu sei que tem uma doença que você rouba sem necessidade, mas porque você tem esse problema. Mas assim, ninguém rouba um pão em uma padaria porque gosta. Não. É porque precisa. Fazer como você falou, como é que se chama lá a refeição? Matar o bicho. Oh, de manhã cedo, porque no almoço vamos matar o bicho. É matar o bicho que está dentro de você, que está ali roncando, pedindo um alimento para que você fique de pé. Né? Então, assim, são muitas coisinhas que levam o cidadão a se tornar o que ele é hoje. Né? Tem um filme brasileiro que é muito forte, mas que quando eu assisti esse filme, eu assisti ele, acredito que tem uns 14 anos, que eu assisti pela primeira vez. E eu indico, às vezes, algumas pessoas a assistir, para ver, assim, o que uma pessoa, quando ela nasce numa carência, não tem estudo, não tem educação, não tem quem lhe oriente, o que ela se transforma. O nome desse filme é Quero, né? Quero. E ele é a abreviação de querosene. Então, uma mãe que se prostituiu por uma mulher que se prostituiu por uma necessidade financeira, para poder ter o seu sustento, terminou engravidando e teve essa criança, que recebe o apelido de Quero, e esse essa criança, quando ela estava grávida, o bordel onde ela trabalhava para ter esse dinheiro, para ter o alimento, para se sustentar, para se erguer, expulsa ela de lá porque ela está grávida. E ela passa a morar na rua, né? E a única coisa que ela consegue na rua é bebidas. E ela se vicia ao ponto de se tornar uma dependente muito forte química, e ela é grávida. E ela chega, quando ela tem o seu filho, na rua mesmo, ela não tinha nenhuma bebida para tomar e ela acabou tomando querosene, né? Que não era um álcool permitido para se beber. Então, quando ela tomou o querosene, ela morreu e nos braços estava aquela criança. E aquela criança, ela cresceu na rua, né? Sem pai, sem mãe, sem ninguém para cuidar. E ela cresceu sendo vítima das consequências do ato da sua mãe e que provavelmente os seus pais, por não ter dado uma educação, por não ter criado da forma correta, fez com que essa adolescente sofresse tudo isso e tivesse essa criança. E assim, eu só estou dando um spoilerzinho do filme, que ele chega a ser preso, né? Porque quando ele cresce, vai roubar e tudo para poder se alimentar. E ele entra em um debate com Deus dentro da cela, porque ele está passando por aquilo. Se ele não pediu para nascer, que eu não pedi para nascer e eu estou passando por tudo isso. Então, assim, por que alguns países investem tanto e corre tanto assim atrás que a criança ou o adolescente ele esteja em uma sala de aula? Porque a gente sabe que a sala de aula ainda é um refúgio e é a partir dali que a maioria dos cidadãos, até quem nasce em berço de ouro, Paula, são pessoas ricas, que a gente vê assim, muita gente rica, não dá alunos ricos de uma classe alta, que os pais jogam dentro de uma escola às vezes, porque não querem estar não só cuidando, né? Eu digo assim, vai para a escola, menina, e pronto. Aí paga uma escola cara para botar o filho, mas não dá a devida atenção ao seu filho. E o aluno, ele se torna um péssimo aluno em sala de aula, onde ele não respeita o professor, onde ele não respeita os colegas. Ele diz, eu faço o que eu quiser porque eu posso. A senhora tá aí porque precisa de mim, eu tô pagando seu salário. Meu pai paga essa escola e é através dele que você está trabalhando, então fique calada, né? Tem aluno que, quando os pais são ricos, assim, chegam a tratar o professor com esse desprezo.
E esse cidadão, por ele não ter tido uma educação familiar dentro de casa, como tratar e respeitar o professor e o próximo, ele acaba também se tornando uma criança, um adolescente e um adulto ruim, uma pessoa ruim que vai tratar mal as pessoas. Não é só o pobre, né, que por não ter um acesso à escola, porque às vezes não tem um sapato, não tem uma roupa, né, não tem uma água para tomar um banho decente, que não frequentou a escola porque não podia. Muitos ricos também vão para uma escola e não trata com respeito o próximo, principalmente o professor. E aí é onde entra a questão que nem a gente falou, o apoio da família. Respeite seu professor, sua professora, porque é com o ensinamento dele que você vai ter uma vida boa futuramente. Porque assim, Paula, essas crianças que são filhos eu digo assim, que a gente chama aqui, filhinhos de papai e de mamãe, que são pessoas que nascem em berço de ouro, que tem de um tudo, que não precisa de nada porque já tem tudo. Se eles não tiverem uma boa educação, e por ironia do destino, a gente não sabe, ele perde essa mãe, esse pai, ele pode ficar com uma fortuna enorme. Mas se ele não souber lidar com o negócio que o pai e a mãe trabalhavam, se ele não sabe lidar com o dinheiro, se ele não sabe fazer os cálculos matemáticos necessários para cuidar das suas finanças e ele poder continuar sendo uma pessoa estável e bem de vida, ele cai na miséria. Ele vai se tornar um pobre miserável e desprezado pela população. Por quê? Porque ele foi uma pessoa que desprezou muitas pessoas. E a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe, né? E assim, eu falo, quando eu ministro aulas em escolas particulares, eu falo muito isso. Ah, eu pago o seu salário, professora. Eu disse, não, o meu não. O meu não, porque eu não trabalho por dinheiro. O dinheiro me ajuda sim, mas o que eu estou vindo hoje daqui na minha sala de aula ministrar é porque eu amo muito o que eu faço e eu quero o teu melhor. E não adianta o teu dinheiro, que o teu dinheiro não vai comprar a tua nota, não vai comprar o teu futuro não, porque aí eu dou esse exemplo, né? Eu digo, olha, a gente não sabe o dia de amanhã. O pai e a mãe, ele pode morrer a qualquer momento, eles podem infelizmente serem vítimas, ou o pai ou a mãe serem vítimas de um câncer, de uma doença que vai exigir que a família toda invista todo o seu dinheiro e eles caiam depois numa miséria, não vai ter mais o dinheiro. E se você tiver uma educação, se você tiver o ensino, a aprendizagem, isso é uma coisa que ninguém pode roubar de você. Olha, pode roubar seus cabelos, pode roubar suas roupas, pode roubar seus cabelos, pode roubar sua roupa, seu tênis, tudo, deixar você sem nada. Mas o que está aqui dentro, isso aqui, ninguém pode roubar de você. Ninguém. Então, se você sabe trabalhar, se você sabe lidar com as pessoas, se você teve educação bom modo, ninguém tira isso de você. Ninguém. E outra, Paula, assim, qualquer profissão, quando você faz com carinho e com amor, ela vai vir em dobro o que você precisa. Entendeu? E como eu já falei anteriormente, a questão assim, se você está achando ruim que você está ganhando, é porque você ainda não estudou o suficiente, você ainda não correu atrás o suficiente, você ainda não fez o que é necessário. Se aperfeiçoe mais, ao invés de ficar só reclamando e dizendo que não tem, que é uma miséria o teu salário. Se você hoje é professora, não está dando muito bem o seu salário, você está ganhando pouco, dê aulas de reforço também em casa. Procure alunos de aula virtual, dê aulas de reforço. Se aperfeiçoe. Trate com mais carinho os seus alunos. Que onde seus alunos encontrarem você, ou encontrar alguém que precisa... Eu vou citar mais uma vez um exemplo aqui. Ontem, uma tia minha de 62 anos, ela voltou a estudar. 62 anos. É outro projeto que foi lançado aqui. Vem que dá tempo. É o nome do projeto. Vem que dá tempo. Só para aquelas pessoas que não estudaram na infância
e nem na adolescência, e hoje se encontra numa idade que, vamos dizer, não, você com 50, 60 anos, você vai voltar a estudar? Qual é o seu futuro? Tem sim. Então, o Estado lançou outro projeto que se chama Vem que dá tempo, onde essas pessoas, ao voltarem a estudar, por voltarem a estudar, elas ganham um incentivo de R$ 500 para voltar a estudar. Uau, 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 uau. Né? E assim, aí eu dou o exemplo da minha tia, né? Com 62 anos, ontem ela conversando comigo, aí ela disse, eu vou ter que estudar, Leinha. Eu disse, foi, tia, que legal. Ganhou os R$ 500, ganhei. Hoje ajudou na feira, eu disse, foi, que bom. Aí assim, ela conversando comigo, ela disse assim, olha, o meu professor te conhece. O meu professor te conhece. Eu disse, tia, que legal, ele me conhece de onde? Não perguntei não, mas eu disse que eu tinha uma sobrinha que era professora. E quando eu falei para ele, Leia, ele falou tão bem de você. Nossa, ele te elogiou. E ele disse, é uma profissional de mão cheia, ela é excelente, e os alunos falam bem. E ela começou a falar aquele monte de coisa, né? E ela disse assim, eu fiquei tão feliz por ouvir o meu professor falando de você, e ele me chama de Geni Queiroz. Quando ele fala Queiroz, ele fala mencionando você, assim também, né? Pelo que ela falou, ela disse assim, ele fala mencionando Nicileia Queiroz, é a tia da Nicileia Queiroz, então assim, ela quando falou isso, Paula, aí até a filha dela estava com a gente e falou assim, também todo mundo conhece a Leia, porque aqui a família, geralmente o pessoal me conhece de Leia, né? É Nicileia, me chama de Leia. Todo mundo conhece a Leia. Assim, onde a gente passa que diz assim, eu sou prima da Nicileia. Eu conheço, é uma boa professora. Já foi minha professora, já foi professora do meu filho. Então, assim, aí eu falei, eu disse, olha, não é só a questão de ser a professora, é porque, assim, de ser a professora é o tempo de trabalho. Eu já tenho mais de 20 anos dentro da educação. Então, muita gente, ou já foi meus alunos, ou são pais de alguém que foi meus alunos. E eu também tenho alunos, ex-alunos, que hoje são pais dos meus alunos ou de ex-alunos, né? Pelo tempo. Uau! Pelo tempo. E assim, Paula, por que essa imagem é bem lembrada? Porque uma pessoa chega e fala assim, não é certo você falar de você, na primeira pessoa. Mas eu falo da minha pessoa com orgulho, por quê? Porque quando eu comecei a trabalhar dentro da educação, as minhas aulas, eu dou aquela aula que eu gostaria de receber. Então, eu faço pelos meus alunos o que eu gostaria que fizessem por mim. Que fizessem por mim no meu tempo que eu era aluna, que façam pelos meus filhos quando o professor está na sala de aula. Eu não admito que fale mal de nenhum professor, porque assim, mas ela não sabe não ensinar, sabe? Se ela não sabe ensinar, tem que ser um aluno melhor para ver se você consegue. Mas não fale. Mas assim, a gente sabe que infelizmente, como a gente já falou anteriormente, tem muitos professores e outros profissionais também que estão na sua área apenas pelo dinheiro. Então, essas pessoas não vão ser felizes se ela só está ali. Se ela está pelo que ela faz, ela gosta, e pelo dinheiro, beleza, tudo bem. Agora, se você está, independente de qual seja a sua profissão, se você está nela apenas pelo dinheiro, e você chega no final do dia cansado, estressado, abusado, você não aguenta. Porque se eu virar aqui a câmera, você vai ver só coisa de professor. Né? Aqui, às vezes, o povo diz, porque a minha sala virou uma sala de aula. Aí, eita, com tanto livro. Eita, um quadro. Eita, isso. Se você não ama o que você faz, você não aguentava nem olhar para isso. Né? E assim, eu fico triste quando termina a minha aula. Eu fico, porque eu venho para casa, não vai vir aluno. É estranho, né, falar assim. Mas assim, eu tenho o meu compromisso como mãe, eu tenho o meu compromisso como mãe e como dona de casa, porque eu sou, além de professora, eu é que cuido da minha casa toda e da minha família e dos meus filhos, né? Então, assim, eu tenho esse compromisso que é muito sério. Então, eu não adianta eu ser uma boa professora se eu não cuidar também da minha casa.
Tem que cuidar, né? E esse compromisso é muito sério, né? Porque os meus filhos, eles são cobrados porque eles são, assim, o filho da professora, né? Que eu falo muito assim, ó, não faça isso, por favor. Outro dia, o Natan, o menor que você conhece, né? Que tá sempre com a gente nas lives, nos eventos. Uma vez falaram para ele, assim, que ele estava fazendo uma prova de matemática. Aí ele coçando a cabeça, agoniado. Minha mãe, cadê minha mãe? Aí disse bem assim, a minha mãe fala assim uma frase, a matemática não é tudo, mas tudo é matemática. Ele falando isso na hora da prova, né? Aí ele falou isso, aí disse, ela fala essa frase, só professora, que eu vou falar outra. A matemática não é tudo, mas ela é difícil demais. É horrível. E ele agoniado fazendo a prova, aí a professora falou para ele assim, Natan, você é filho da professora de matemática, você não pode dizer isso. Aí, assim, eu falei para ela, né? Ela me contou isso, aí eu disse, ó, eu vou lhe corrigir. Não é reclamar, mas eu vou lhe corrigir da seguinte forma, como professor, eu vou lhe corrigir. Não cobre do aluno, não cobre do seu aluno o que o pai ou a mãe dele é. Ele é único, ele é uma pessoa. Se eu sou hoje professora de matemática, os meus filhos não são obrigados a serem professores de matemática e nem serem os melhores em matemática. Não. Por quê? Porque cada um tem a sua função, a sua profissão, cada um vai ter a sua escolha. E assim, eu como professora não tive o tempo de ficar só ensinando a eles matemática, né? Eles tiveram a aprendizagem deles na sala de aula. Então, assim, eu não posso chegar para uma pessoa, para uma criança em construção, que um aluno é um ser em construção, e comparar ele, fulaninho, seu irmão era tão inteligente quando era meu aluno, e você está me dando esse trabalho? Né? Fulaninho, você, filho da professora? Fulaninho, sua mãe é médica, você não saber esse assunto? Não, a gente não pode comparar. A gente não pode comparar as pessoas, os seres em construção, porque isso pode causar até uma frustração, né? Ele termina ficando uma criança frustrada porque, assim, tá me comparando, eu nunca vou ser igual a minha mãe, eu nunca vou ser igual ao meu irmão. Entendeu, Paulo? Então, assim, a nossa profissão, ela exige muito cuidado nas palavras que a gente fala, e a gente precisa muito do apoio da família, a gente precisa do apoio político, né? Que ele precisa investir, sim, verdadeiramente. Você vai olhar na campanha, o que você escuta, eles só falam assim, vamos investir na educação e na saúde. Justamente onde eles menos investem. Né? Todo político, quando ele vai falar, ele diz logo, vamos investir na educação e na saúde do nosso país. Então, invista realmente, faça. É a parte que o povo mais quer, por isso que a gente tem que mencionar sempre isso, só que eles não investem, mas para poder ganhar popularidade, para poder ganhar as pessoas, então eles vão tocar naquilo que as pessoas mais querem, né? Não é? Então, amiga, antes de terminarmos, podes trazer a mensagem que tu preparaste para nós, por favor? Falo sim. Antes da gente encerrar, eu vou dar uma olhadinha nesse tanto aqui nas mensagens, viu? Que eu vi que algumas pessoas entraram. O Simão, nosso amigo, também está aí, falar tanta coisa que professor, aquele teu texto, matemática não é tudo, mas matemática, olha, tem tanta pessoa ali hoje a comentar. Olha, vou te dizer, isso está maravilhoso demais. Eles comparam os irmãos e tudo isso. É verdade. Não podemos comparar ninguém com ninguém, não é? Não podemos comparar cada um como é. Não podemos comparar nem mãe com filho, nem filho com mãe, nem irmãos com irmãos, não é? Isso. Nossa, eu vi que o Simão entrou aí, eu tô com saudade, nunca mais tinha visto ele nas redes sociais. Viu, Simão? Um abraço. E assim, teve um tempo aí que o Simão me convidou para falar um pouquinho com o pessoal da Angola. Estou à disposição, quando ele puder aí marcar o momento para falar com os alunos lá, né, da Angola,
dar um pouquinho de incentivo, principalmente na área da matemática. Eu estou à disposição, é só a gente marcar aí. E eu vi que ele colocou aí, ó, falar de nós mesmos pode ser uma maneira de passarmos testemunho. Concordo plenamente de não falarmos de nosso sucesso, mas pode ser um incentivo para os outros. Eu acredito que foi quando eu falei aquela questão, né, que quando eu ouço hoje uma pessoa falar bem, é porque eu fiz algo diferente, né? Eu deixei naquelas pessoas que me conheceram o desejo de aprender e de vencer. Porque eu não posso jamais dizer que uma pessoa... Olha, Paula, eu vejo alguns profissionais às vezes falarem assim, esse menino é sem futuro, isso vai ser um zero à esquerda quando crescer. Não fala desse jeito, porque assim você pode se surpreender, né? Porque quando aquela criança, aquele adolescente despertar para a educação, ele pode ser um grande profissional. Então, essa mensagem que eu vou ler para vocês, sempre que eu leio, eu me emociono. Eu vou me segurar aqui. Eu vou me segurar aqui. Porque, assim, ela é muito forte, né? Assim, eu, particularmente, acho ela muito importante. Se chama assim, ó, O Bilhete de Thomas Edison. Certo dia, Thomas Edison chegou em casa com um bilhete para sua mãe. Ele disse: meu professor me deu este papel para entregar apenas a você, mãe. Os olhos da mãe lacrimejavam ao ler a carta e resolveu ler em voz alta para o seu filho. Seu filho é um gênio. Esta escola é muito pequena para ele e não tem suficientes professores ao nível para treiná-lo. Por favor, ensine-o você mesmo em casa. Esse foi o bilhete que a mãe leu para o seu filho Thomas Edison, né? Que eu acredito que muita gente sabe que ele foi um grande inventor, né? Vamos lá. Depois de muitos anos, Edison veio a se tornar um dos maiores inventores do século. Após o falecimento de sua mãe, resolveu arrumar a casa, quando viu um papel dobrado no canto de uma gaveta. Ele pegou e abriu o papel. E, para sua surpresa, era aquela antiga carta que seu professor havia mandado à sua mãe. Porém, o conteúdo era outro que sua mãe leu há anos atrás. Essa parte é que me emociona. Seu filho é confuso e tem problemas mentais. Não vamos deixar mais ele vir para a escola. Cuide dele você. Edson chorou durante horas e então escreveu em seu diário. Thomas Edison era uma criança confusa, mas graças a uma mãe heroína e dedicada, tornou-se um gênio do século. Uau. Existe certo momento na vida onde é necessário mudar o conteúdo da carta para que o objetivo seja alcançado. Qual é a moral dessa história, né? Para uma criança, a impressão que os adultos, principalmente os seus pais e os seus professores têm sobre ela, muda totalmente a vida dessa criança, tornando elas um bom adulto, um bom cidadão. Então, se a mãe dele tivesse realmente naquele momento dito essas palavras tão duras para ele, que ele era uma criança confusa, que tinha problemas mentais, que ele era um incapaz de frequentar uma escola, o que ele teria se tornado, né? Ao invés disso, sua mãe chorou, mas mudou o conteúdo da carta e disse que ele era muito inteligente e que ela era que ia cuidar da educação dele. Então, assim, que nós possamos, como pais, como mães, como professores, como adultos, avós, você que é avó, chegar e dizer para muitas pessoas que às vezes só precisam de uma palavra positiva: você consegue, você é capaz. E não julgar a capacidade, que nós não podemos julgar a capacidade de ninguém.
Então, eu já passei por alguns alunos que quando eu chegava e dizia assim, você não vai desistir, não. Desistir é para os fracos. Você vai continuar. Você não é fraco, você é um vencedor. E o aluno olhar para mim e dizer assim, professora, só a senhora consegue ver isso em mim. Porque minha mãe disse que eu não valho nada, que não sabe para que eu vim ao mundo. Então, essas palavras, elas são fortes e elas destroem o futuro de uma pessoa. Então, não use, se não for para falar uma palavra boa, fique calado, né? É melhor você ficar calado do que você destruir o sonho de uma pessoa. Então é isso, Paula. Eu quero lhe agradecer por ter me convidado para falar um pouquinho de educação. Eu falei demais, né? Mas é porque, assim, quando eu tenho a oportunidade, assim, de falar sobre a educação, sobre como nós devemos falar com nossos alunos, com nossos pais de alunos, eu sinto muita emoção, porque palavras têm poder. Palavras têm poder. E não desistam dos seus sonhos, por mais difícil que eles pareçam ser, desistir não é a solução. Olha, obrigada, minha filha. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, pessoal, por assistirem a nossa live de hoje. Vai ficar aí gravada, podem assistir qualquer momento que quiserem. Muito obrigado mesmo para todos. Obrigada, Necileia, está sempre aqui conosco, sempre que precisamos de ti. Estás aqui para motivar as pessoas, por isso, essa live foi muito importante, falar sobre a educação, o valor da educação. Agora, para fechar, vou deixar você, a nossa convidada, fechar a nossa live para hoje. Então, obrigada e beijinhos. Pessoal, pode terminar a live, então? Posso sim. No caso, você quer que eu feche aqui, né? Não, agora eu quero ter que fechar a live. Eu não vou fechar, você que vai fechar essa live agora hoje. Sim, agradecer, né? Eu quero agradecer a todas as pessoas que tiraram um tempinho aqui do Brasil, da sua tarde, né? E o pessoal aí da Inglaterra e dos outros países, como nosso amigo Simão, que está aí, eu acredito que ele está de Angola, né? Lá da África. Então, assim, eu quero agradecer a vocês que tiraram um tempinho para compartilhar aqui conosco desse momento tão importante que é falar da educação dos nossos países, né? Dos nossos alunos, da formação deles. Então, agradecer de coração e que vocês possam compartilhar com os outros. Como Paula falou, vai ficar salva essa live, sempre que for necessário, compartilhar com outras pessoas, para que outras pessoas possam se motivar e saber que a educação tem sim futuro, que nossa educação está mudando e que tudo depende muito dos nossos esforços, né? Então, muito obrigada. Uma boa noite para quem está no outro país e um bom finalzinho de tarde para quem está aqui no Brasil nos ouvindo. Obrigada, Paula. E quando precisar, conte comigo. E quando ver alguém aí com dificuldade, viu, em matemática, eu estou por aqui para auxiliar. Claro, obrigada, minha amiga. Obrigada. Tchau a todos. Tchau, tchau.